Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante. A gente falou sobre isso esses dias, mas vamos pensar um pouquinho mais sobre isso, até mesmo porque isso foi uma pergunta aqui do Batista ou da Batista, cultura e risadas.batista, e eu achei bem interessante que ele ou ela falou o seguinte: Olá, professora, posso citar meu próprio livro em um artigo? Acho meio esquisito. Eu ri muito. Vamos pensar um pouquinho sobre esse aspecto da autocitação, porque envolve vários aspectos, né, no sentido de até onde você vai se citar, por que você vai se citar, e isso é bem interessante, porque o que acontece? Você tem que entender que tudo que você coloca em um material, você precisa citar. Por que você precisa citar? Porque senão você comete o plágio, que é considerado um crime se você se apropria do trabalho do outro, de uma produção do outro, ou autoplágio, no sentido de você mesmo já ter feito esse material, já ter publicado esse material já está na rede, já está veiculando, e você se apropriar do mesmo texto. Esse aspecto do autoplágio e da autocitação, eu acredito que tenha ficado muito mais forte agora com a inteligência artificial, porque veja, antes, você fazia uma obra, publicava, essa obra era em papel, e aí era mais difícil ou mais fácil você utilizar a parte de textos que você já usou para compor um outro material, embora isso não fosse certo, tá? Agora, com a inteligência artificial, tudo, simplesmente tudo, pode ser um PowerPoint que você dá numa aula. Uma vez que ele está indexado, uma vez que alguém compartilhou, ele cai no banco de dados dos textos que estão online, tudo que é escrito online. E tem programa de inteligência artificial que calcula até o que é falado online. O que acontece? Se você publica um outro material utilizando partes desse texto, sem reescrever, e se você tiver que usar direto, igualzinho, não utilizar recuo, não fazer citação direta, a inteligência artificial acusa que seu material é plágio. Se ele tiver publicado, ele vai punir a revista, entra porque a gente chama de blacklist. Se ele tiver em site normal, ele vai punir o site. E se você tiver uma prática recorrente, você entra no blacklist como autor. Aí que está a questão. Então, o primeiro aspecto dessa questão de você se autocitar está baseado justamente nesta necessidade, ainda mais agora, da inteligência artificial. Ok? A outra questão, aí você nem precisaria da inteligência artificial para pegar e entender essa questão do que é plágio e do autoplágio. A outra questão se refere ao seguinte aspecto: digamos que você é um pesquisador, que você já tem um renome de uma área, ou você pegou uma área e desdobrou muito, uma continuidade de pesquisa. E aqui eu vou citar o exemplo de uma pessoa que eu amo de paixão, que eu admiro demais, que eu queria estar do lado para roubar aquela cabeça, roubar fica feio, né? Mas para aproveitar daquele cérebro maravilhoso que ela tem, que é a Lúcia Santaella. É a deusa da semiótica, não é nem rainha, ela já passou de uma esfera assim maravilhosamente bem. Então ela vai beber lá na fonte de Peirce e ela vai desdobrar o que é semiótica num livro dela. E ela vai continuar essa linha de pesquisa. Então, veja, ela usou um livro inteiro, inclusive o nome é O que é Semiótica. Ela usou um livro inteiro explicando o que é semiótica. No segundo livro, você não é obrigado a ler o primeiro. Você concorda? Às vezes você nem sabe, você precisa de um segundo livro. E ela já explicou muita coisa naquele livro. Vamos supor, ela tem um livro chamado Semiótica Psicanalista. Aí o que acontece? Em vários livros, ela é obrigada a recorrer a alguns conceitos que ela já citou no livro do que é semiótica. Por que ela vai reescrever o conceito naquele livro cujo interesse é tratar sobre semiótica psicanalista? Então, o que ela vai fazer? Ela vai se autocitar. Por quê? Se você quer saber mais sobre os detalhes da semiótica que ela já escreveu naquele livro anterior, você vai lá, olha nas referências bibliográficas, puxa, legal. E aí você vai citar. Então, veja, pode ser esquisito se você não compreender esse detalhe. Então, primeiro,
Primeiro tem a questão da inteligência artificial, que você não vai conseguir escapar. Apresentou qualquer coisa, mas qualquer coisa que esteja na internet, foi numa live, foi num congresso, foi numa apresentação na sua igreja ou na sua comunidade, se caiu na internet, se está indexado na internet, você vai ter que se autocitar. Primeira coisa, senão você vai ter esse problema da inteligência artificial. E a segunda coisa é essa consciência, essa continuidade de estudo. A Santa Ela, eu nem sei quantos livros ela já escreveu, mas já escreveu 50, 60, 70, tipo, muitos livros. E os livros dela são continuidades. Claro, tem alguns que saem dessa linha da semiótica, mas a semiótica é a grande, é por onde ela ficou conhecida, ficou famosa, e a linha dela vai indo. Então tem semiótica psicanalítica, tem nas relações, tem consumo, tem cinema, tem em arte, e ela vai aumentando essa linha de conhecimento que é muito profundo. Ela não usa essa Peirce, ela usa trocentos outros autores, só que é uma continuidade daquele pensamento que ela já tratou. Claro que com a carreira que ela tem hoje, com essa extensão de material, quando ela fala em algum assunto, é normal que ela se cite várias vezes. Isso não é ego, isso é normal. Por que ela iria ficar recorrendo? Se ela tem 20, 30 livros para trás, não tem por que recorrer. Você vai só aprofundando o conhecimento. Outro exemplo é o professor Trivinus. Então, eu vi muitos alunos de outras instituições usando Trivinus na parte de metodologia. E realmente, teve uma época que ele ficou muito conhecido na parte de metodologia. Ele trabalhou muito tempo com Glocal, com a questão do Glocal, mas trabalha com vários outros temas que é normal que ele siga essa prática da autocitação, porque ele não vai recorrer, ele vai recorrendo, ele vai construindo aquilo e ele já escreveu sobre aquilo antes. Então, ele só está aumentando os conceitos que vão partindo. Claro, tem pesquisador que não, eu não gosto de me autocitar, eu acho esquisito, eu acho estranho. Como seres humanos, nós temos o direito de pensar, nós temos o direito de ter alguns padrões próprios, nós temos o direito de refletir e agir e mudar constantemente o conhecimento, a postura, é uma coisa que realmente você viveu, você é impactado, é afetado diariamente por emoções, sensações, sentimentos diferentes e vai construindo o seu eu. Mas você tem o direito de optar, achar esquisito, ou você pode ter também essa consciência. Particularmente, assim, errado não é, na verdade é até certo. Errado é você não se citar. Agora, no caso da inteligência artificial, se você quer todo o tempo desenvolver assuntos diferentes, com teorias diferentes, para pesquisadores que são profundos. Por exemplo, a Santa Ela é profunda no Peirce, não tem como discutir com aquela mulher, maravilhosa, por sinal, mas não tem como discutir com elas a respeito desse assunto. Seria ridículo ela não se citar pelo know-how que ela tem. Ela é a referência, ela bebe da fonte original e não existe no Brasil ninguém que trabalhe, no meu ponto de vista, né, tão profundo Peirce, semiótica persiana, quanto a Lúcia Santa Ela. Então, não tem por que ela usar outro autor. Não é que ela não use, ela use muitos outros autores, mas a pesquisa é continuidade. Se você é um pesquisador de uma linha específica, você desenvolveu, por exemplo, um livro sobre sustentabilidade. E agora você está falando de sustentabilidade na cidade de São Paulo. Se o seu livro anterior, você teve trabalho, se você pesquisou, foi aprofundado, contribui em alguns aspectos para esse, por que não se citar? Então, você já fez aquela pesquisa, sua pesquisa é uma continuidade daquilo. Então, é uma questão que algumas pessoas realmente não gostam, mas se você observar a lógica da situação, a lógica seria realmente você começar a mudar de consciência, e até mesmo aquelas pessoas que acusam. Eu já ouvi, e aí eu vou usar uma palavra meio estranha, né? Mas eu já ouvi, eu nem sei como usar essa palavra, já ouvi a discrepância, o deletério, pessoas entrando em surto, acusando o pesquisador X ou Y de se autocitar. Isso é um absurdo quando você entende que esses pesquisadores são os melhores, entendem muito daquele assunto, são muitas vezes referências e trabalham naquela linha profunda de falar que eles não poderiam citar uma obra anterior, com todo o trabalho que eles tiveram. Então, eu acho que é uma questão de pensar
No começo pode parecer estranho, mas se você entender a linha de pesquisa, o trabalho, mesmo sendo esquisito, como você usou a palavra, realmente faz todo sentido e você vai conseguir ter uma visão muito mais tranquila nesse sentido, tá certo? Espero ter ajudado você a refletir um pouco mais sobre isso e um grande abraço, até a próxima!